Pai, mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz e consciência para a tua consciência divina e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Consciência divina, nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles a tua verdadeira realidade através das palavras contidas nessas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas da tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Eu fiquei de colocar no grupo, acabei esquecendo de colocar, mas vou colocar já já, coloco nos grupos. Boa noite para Tida, chegou agora, Celina, Ana Lúcia e Márcia. Sejam bem-vindas. Muito bem. Solange ou Rose? Pessoal, Pode ler, Rose. Que manda. Pode, Quer que eu leia? Então pode, vamos lá, pode sim. Então vamos lá. por favor. E digo a mesma verdade àqueles que tenham alcançado o nível de consciência espiritual com a qual se percebe a universalidade do Pai, Alá, a consciência divina, e seu abundante amor irradiado para tudo e para todos. Tais adeptos espirituais se esforçam para viver dentro desse amor e o irradiam. Estes, com alegria, confirmarão que o que eu disse é verdade. Eles terão experimentado a proteção milagrosa, a satisfação das necessidades, e saberão que podem relaxar ao sol da boa vontade e no amor do Pai, Alá, consciência divina. Também estarão contentes por aceitar que a consciência divina, chamada por qualquer outro nome, Deus, Jeová, o Absoluto, o Infinito, Alá, sempre permanece sendo a consciência divina universal, que tudo penetra, apesar de todos os diferentes nomes usados por várias nações. Eles terão alcançado aquele nível de despertar espiritual no qual podem perceber que por trás de toda etnia, língua, crença e ações de qualquer espécie,
todos os povos, toda a criação em si é una nas raízes de seu ser. O homem e a formiga compartilham as mesmas origens no equilíbrio da consciência universal. Muito bem. Vamos fazer uma parte aqui para deixar bem claro que os nomes que são atribuídos, né, à consciência, como o Pai fala aqui, como Cristo fala, consciência divina, né, universal. Só que esse universal aqui ele colocou em letra minúscula, né? Mas o último em maiúscula, né? Então. Mas assim, a origem deles, né, de todos nós, é a consciência universal. Mas aí ele fala, né, nas outras, ele chama de consciência divina. Que a consciência divina foi extraída da consciência universal, né? Sim. Então, quando ele chamou aqui de consciência divina universal com letra minúscula, né, é porque a consciência divina também está em todo o universo. Mas lembrando que esses nomes que são atribuídos, né, de Deus, Jeová, absoluto, infinito, Alá ou qualquer outro nome, né, que os homens costumam dar para essa consciência divina, é a mesma, vou chamar de coisa, porque eu não posso chamar de pessoa, mas tudo isso é a mesma coisa. O dia que os homens entenderem que é a mesma coisa, não vai ter a briga, porque um chama de Alá e o outro de Jeová. Então não vai ter mais guerras, né? Guerras religiosas. Porque quando a humanidade conseguir entender que tudo e todos têm a mesma origem na consciência divina e na consciência universal, toda essa diferença que a gente vê entre branco, preto, amarelo e púrpura, né? Seja que cor, que raça, que país, não é nada de diferente. São folhas da mesma árvore, mas cada folha ela tem um desenho próprio, assim como a nossa digital, né? Mesmo assim, são os 10 dedos, né? Como se fossem gêmeos, mas eles são com digitais diferentes, não são iguais. A digital da mão direita e da mão esquerda, do polegar, eles são diferentes, mas são da mesma pessoa. Né? Fala, Celina. 10 gêmeos univitelinos da mesma placenta, ambos têm digitais diferentes. É uma Exato. coisa... Tá aí uma assinatura divina, né? Para fazer tanta diversidade é uma assinatura divina. E as folhas também, né, elas não se repetem, as ramificações, né? Cada folha é diferente uma da outra. Apesar de olhando, né, uma folha de mangueira, a gente olha de longe, todas as folhas são compridas, né, da mangueira. Mas são diferentes entre si. Mas lembrando que são da mesma árvore, que tem o mesmo tronco, a mesma raiz, as mesmas raízes, né? Um dia que a gente conseguir compreender isso, a gente não faz mais mal para ninguém, a gente não briga com ninguém, ninguém vai brigar com a gente não vai fazer mal para ninguém, ninguém vai fazer mal para a gente. E aí já começa um paraíso, né? A partir do momento que a gente consegue compreender isso e vivenciar isso, né? Não só compreender e depois sair brigando aí com as pessoas no trânsito. Pensa que não conhece lá o outro motorista, né? Então é uma outra folha. É um outro motorista, é um outro carro, mas na raiz somos todos iguais. E a gente deve procurar transmitir isso para as outras pessoas, né? Para que elas possam compreender também e viver uma vida mais tranquila, mais feliz, né?
mais harmoniosa, mais harmônica consigo próprio e com todas as pessoas que estão à sua volta. Continuamos? Por favor. Esta é a verdadeira liberdade, a única liberdade. Até que você esteja preparado para compreender e aceitar que sua fonte do ser está dentro de você, acima e ao seu redor, e que pode efetivamente fluir dentro de sua mente e corpo em resposta direta à oração, você estará sujeito a todos os males da consciência humana terrena. Por que todos os males da consciência humana terrena? Porque a consciência humana terrena é o ego. O ego é quem quer trazer a felicidade para nós, né? Vinda de fora, vinda do externo, vindo das coisas ou vindo de se agregar a uma pessoa, uma associação, um clube, um time de futebol, né? Como se isso fosse trazer a felicidade verdadeira para nós. Mas é porque o ego é uma ferramenta divina, mas sem consciência da sua própria divindade e sem consciência do que realmente é bom para nós, né? Então ele tenta buscar, ele olha, ele quer, ele deseja, acha que é dele, acha que pode pegar. É como um animal, sem o raciocínio de que é de alguém, né? Pode ser de alguém, e alguém pode não querer ficar sem. Então a nossa consciência humana terrena é sempre que está sujeito a todos os males, né? Nós estamos sujeitos quando permitimos que a consciência humana terrena se manifeste mais do que a nossa própria alma. Continuamos? Se você roubar, também perderá coisa. Quando brigar, ferir, mutilar e matar, você será mutilado, ferido ou morto em corpo e ou em espírito. Quando você começar uma guerra, será uma longa luta amarga. Você mesmo é a causa original de todas as infelicidades que sofre. É sua a habilidade de escolher de que maneira deseja viver no futuro. Você escolhe de que modo viverá ao mudar sua consciência do antagonismo para o amor e a aceitação de cada um igualmente. Isso é bem interessante, né? Porque assim, se a gente está sofrendo hoje, a gente tem esse conhecimento de que pode sofrer mais amanhã ou não sofrer amanhã. E a escolha é nossa, como ele diz, né? Agora, como que a gente vai tomar essa atitude? Porque eu acho que ninguém quer sofrer amanhã, né? E se está sofrendo hoje, está vendo que não é bom. Então, ele diz, ele deixa bem claro, é sua a habilidade de escolher de que maneira deseja viver no futuro. Você escolhe de que modo viverá ao mudar sua consciência do antagonismo para o amor e aceitação de cada um igualmente. Isso é como o próprio Pai, né, que não julga cada um de nós. Você vai para o inferno, você vai para o céu, você é bom, você é mau, você é religioso e você é ateu. Não. Ele permite que a gente mesmo escolha a maneira como vai viver. E o Cristo dá as dicas aqui no manual. Quer viver bem? Viva no amor e na aceitação de cada pessoa, entendendo que cada pessoa é o que é. Seja ele jovem, né? Seja ele mais velho. Lógico que uma criança a gente deve ensinar as coisas, dar direcionamento, né? Mas a partir do momento que a gente sabe que fora de casa os filhos, por exemplo, fazem o que querem, né? Porque estão longe de nós,
Se a gente passou esses valores para eles, a gente fica tranquilo, porque eles vão fazer o que eles realmente querem fazer, não o que a gente ensinou, né? Mas a gente faz a nossa parte. A gente pode ensinar, e mais do que simplesmente ensinar, ser exemplo, né? Mostrar para eles, não é simplesmente falar uma coisa e fazer outra. E quando eles sentirem isso, eles vão ter que realmente para ir para campo e vivenciar o que eles acham que devem, né? Vão fazer aquilo que eles querem. Se sofrerem, a gente volta a falar para eles: olha, a habilidade de escolher a sua maneira no futuro é sua. Tá bom? Boa noite, primeiro irmão Oswaldo Borges, chegou aí. Tudo bem, Oswaldo? Oi, Oswaldo. Boa noite a todos. Tudo Boa bom? Boa noite. noite. Márcia, seu microfone está aberto. Não sei se você está falando aí com os filhos peludos aí. Vamos continuar, Rose. Oswaldo, a gente está na página 153. Não, 145, não? Nossa, está enxergando bem. 145. E a gente está lá no negrito agora, se você imaginar. Por favor, Rose. Para falar uma coisa aqui, Roberto, Diga, Rodrigues. depois, lendo essa frase aqui, né? É sua habilidade de escolher de que maneira deseja viver no futuro. Escolhe de que modo viverá ou mudar sua consciência do antagonismo para o amor sem estar sendo igualmente. E eu estava aqui lembrando que quando a pessoa é de um sistema religioso, ela é ela está introduzida num contexto religioso, ela se motiva, ela quer fazer, e ela respeita e ela cumpre, né? Tudo que envolve o dogmatismo, né? As regras e as leis. A pessoa vai lá porque ela quer, né? Então, o cristianismo, a religião, vende uma condição para você herdar a vida eterna, num modo geral, né? Religião vende isso, um passaporte para você herdar a próxima vida da melhor forma possível. E as pessoas fazem o que for necessário para chegar lá. Um exemplo aí, né, é a época da Inquisição, né, em que se vendia terrenos no céu, né? Acho que a maioria deve saber dessa história, né? Então se vendiam lotes no condomínio do céu, né? E muitos nobres compraram esses lotes, né? Achando que fazendo isso iria realmente para lá. E aí eu estava aqui pensando, né? Cristo coloca a mesma coisa, só que de forma oposta, né? Você precisa entender que existe um processo egóico em você que vai te levar para outro lugar, né? Que vai tentar te seduzir para outros caminhos. Mas se você decidir ficar aonde eu estou orientando aqui, vai dar tudo certo. E por que que a gente não consegue fazer isso, né? Quando eu digo a gente não consegue, é lógico que eu estou dizendo que o ego sempre está, né, naquela barganha e a gente vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, mas estamos evoluindo, com certeza, né? Acredito que todos aqui estão passando pelo processo de maturidade espiritual, né? Sim. Mas geralmente é, a gente não tem a gente não tem essa pegada quando era como era na religião, né? Você tem aquela pegada de querer fazer a coisa acontecer. E nas cartas, Cristo dá essa liberdade, né? E acaba que a gente acaba tropeçando e falhando nisso, né? Achei isso interessante de colocar, porque eu estava pensando nisso aqui, né? Mas o Cristo fala isso, né? Um dos nossos maiores, né, problemas a enfrentar quando a gente
conhece uma nova realidade, é o que a gente aprendeu no passado, na primeira infância. E eu acho que a maioria aqui foi ensinado por pai e mãe católicos, né? Ou crentes evangélicos, mas a nossa infância foi doutrinada pelo cristianismo, né? Que é o que impera no Brasil. Só que o cristianismo, né, que é trazido, que é mostrado para nós pela própria igreja, pelo Papa, né, pelas figuras autoritárias ou autoridades da religião católica brasileira, a gente acabou engolindo esse dogmatismo porque a gente era pequeno, a gente era criança. Eu acho que todo mundo aqui acreditou no Papai do Céu. E Papai Noel também, Coelhinho da Páscoa, porque foi o que os nossos pais nos ensinaram. E eu acreditei em Papai Noel durante muito tempo, né? Minha primeira infância, pelo menos. Até que um dia eu descobri que a bicicleta já estava atrás do armário lá, né? Falei, ué, Papai Noel já veio, deixou aí. E aí tudo bem, né? A gente vai criando maturidade. Mas os nossos pais não queriam quebrar esse encanto. A gente mesmo, eu mesmo falei do Papai Noel para o meu filho enquanto ele era pequeno. Falei sobre Papai do Céu, sobre castigo, porque o que eu tinha aprendido foi o que eu ensinei. Mas hoje eu já não vou mais falar isso para os meus netos. Não faz sentido. Mesmo eles sendo pequenos, né? É lógico que eu não vou querer bater de frente com a minha nora e o meu filho na educação deles. Mas eles já sabem, né? Principalmente meu filho, a gente conversa mais sobre a verdade do Cristo. Então hoje ele tem uma opção que eu não tive. E acredito que os meus netos, né, os netos de vocês, vão ter essa opção. E assim, também depende de nós falarmos isso para as outras pessoas, né, os nossos amigos, tudo. Pode ir falando devagar, sem citar o nome Cartas de Cristo, mas só da gente falar o que está escrito aqui, sem dizer que foi Cristo que falou, é uma coisa que tem coerência, tem base, tem fundamento. Então a gente pode falar tranquilo que a pessoa, se ela estiver disposta a raciocinar, o que está escrito aqui é lógico, tem lógica. A pessoa vai poder refletir, né? Se a gente tiver a oportunidade de falar, é porque a consciência divina dessa pessoa também, né, está se esforçando para que a psique entre em contato com o ego e, né, deixe ele ficar quietinho para que a alma possa se expandir dentro dessa pessoa. Então, o que Cristo traz nas cartas é o fundamento que não tem nenhuma religião. Religião tem dogma, tem aquela coisa, né? Batida, certa. E não adianta perguntar, né? Não tem resposta, é assim porque é assim. Sempre foi assim. Isso aí não é você que vai querer contestar isso. Então, trava ali, ou você aceita ficar quieto, é mais fácil, né? Uma criança aceita. Só que nós já fomos preparados. A gente não está aqui estudando as cartas de Cristo porque achou o livro legal, bonito. Não. É porque a gente já tinha essa semente. Não sei como foi que a gente arrumou essa semente numa vida passada, ou se a gente esteve, né, com Cristo há 2000 anos atrás e vem se arrastando e hoje a gente consegue ter essa oportunidade nas mãos, ou simplesmente antes de encarnar, assim como a Canal, né, a gente foi preparado. Né? Teve uma disposição, uma disponibilidade qualquer e a gente foi preparado. Cristo falou, olha, depois de 40, 50, 60 anos, você vai receber a minha verdade nas suas mãos na forma de um livro. Esteja aberto para isso. A gente passou a nossa vida inteira se preparando para que isso acontecesse. E aconteceu, hoje está aqui. E
Detalhe aí que o Rodrigues falou também, eu percebo assim. Você falou a palavra-chave aí, Roberto. É o encanto mitológico massificado. É que faz com que todo mundo vá na mesma direção. E a obediência, eu aqui estou falando um cara de 44 anos de igreja, né? A obediência, muitas vezes, obediência cega. Se você pergunta, ela vai lá até hoje, faça uma entrevista, vai lá, pega lá 100 adeptos, faça a entrevista. Desses 100 lá, talvez eles consigam descrever para você o que significa aquela disciplina, o que significa, ou o que quer dizer a doutrina dele, qual é o cerne da doutrina, ele não conhece nem a doutrina. E eu não estou falando assim de pessoas leigas, não, é de pessoas que se põem a ensinar. Então, as promessas vãs, elas surgem porque eles sabem que existem essas mentes incautas. Então, são os incautos que caem nisso e realmente eles têm um desejo de garantir a sua felicidade futura, inclusive um lugar para morar no céu, porque se descreveram que os céus é um lugar geográfico, é um lugar geográfico lá onde você vai residir, você vai ter a sua casa, lá você vai frequentar um templo, como falavam lá para nós, um templo de outro nível que não dá nem para se imaginar, cravejado de pedras preciosas, esmeraldas, e não sei quantas pedras bonitas, todas as coisas de ouro, prata, você entendeu? É Como se coisa tivesse valor no céu, né? elevadíssima. É só essas coisas que têm valor aqui. Então, É. pintou isso na cabeça da gente e a gente criou o mito. Quando você cria um mito desse, você se curva diante dele, cara. Você se curva. Eu falo por mim. E foi essa minha seriedade, essa fidelidade, eu entendo isso. Eu acho que é o que aconteceu com o Rodrigues, aconteceu com tantos outros e com todos nós. Foi a minha fidelidade nesse pouco que eu tinha, da imaginação, foi que me trouxe aqui. Eu não brinquei de ser religioso. Eu não brinquei de ser mais um adepto, não. Eu abracei a causa. Abracei, assim, com seriedade. De eu viver viver a minha doutrina e a disciplina na faculdade, no trabalho, na sociedade, onde quer que eu estivesse. Ó, lá era, para você ter uma ideia, eu só vou falar só um ponto. A doutrina lá proibia a gente de visitar uma praia. Eu fiquei esses 44 anos sem visitar a praia. Você não podia ter uma televisão em casa, você não podia assistir a televisão. Não tive televisão. Esses 44 anos. Então, você não podia isso, não podia aquilo outro, não podia, tudo que não podia lá eu não fiz. Não fiz consciente, assim, não que alguém ficasse atrás me cobrando, não, era falado lá e eu criei um mito na cabeça e eu falei, eu não quero arredar os passos daqui porque eu não quero me dar mal na espiritualidade mais além. Ou seja, quando eu me deitar lá no caixão, eu quero estar livre lá, eu quero ser bem tratado. Era assim. Agora não vamos longe, não. A gente, para você ver, hoje, falando aí dos lotes nos céus, olha aí, para você ver como o negócio é um lugar geográfico. E aí, vendendo os lotes no céu, aí a imobiliária é aqui na Terra, né? O É. representante comercial é aqui da Terra. O E corretor está aí, lá no púlpito, né? aí você pergunta, cara, me leva lá para mostrar o lote. Onde é que ele vai mostrar o lote? Então, Fica do e lado da assim, casa do Rodrigues. e mesmo Nas assim, nuvens, está nas nuvens, o lote está é, nas nuvens. isso, e aí assim, e mesmo assim, a gente acreditava nisso. Então é o encanto, meu irmão. Você falou certinho.
Quando você usa a palavra, a frase-chave que virou meu mundo de ponta cabeça foi essa. Um dia de tanta atrocidade que eu presenciei num dia só. Aí eu saí para um canto assim, pus a mão no queixo, fiquei a pensar, e depois eu respirei fundo e me veio a frase: eu me desencantei disso aqui. Falei com um amigo que a gente estava junto. Ele é pastor lá. Falei, Edson, vou dizer aqui uma verdade que eu nunca imaginei falar, mas eu vou falar agora. Ela veio muito forte no coração e eu vou te falar. Eu me desencantei disso aqui. Isso aqui não é o que eu imaginava. E agora é o seguinte, eu vou pedir direção para ver o que eu faço da agora para frente. E a direção foi essa. Olha lá, portinha, vamos embora. É. Não foi fácil, não foi fácil sair, não. Teve que criarem situações lá para que eu me sentisse ameaçado, como Jesus sentiu lá em Nazaré, e ele subiu o morro e foi embora. Daquele jeito lá. Então, o encanto é tamanho que leva a gente a essa obediência cega. E aqui não, aqui nós estamos trabalhando com realidade. Aqui é realidade, aqui não tem nada fictício. Oswaldo, Aqui é. Hã? mas ele diz que a gente nasce com as imagens das vidas, né? Do que a gente já Isso, aprendeu de muitas vidas. Então, e que a gente vem naquele momento e naquele lugar onde a gente tem coisas ainda para aprender. isso mesmo. Então, a gente não está ali nesta, como você À falou, toa, né? Não esses tá. teus 40 anos foram necessários para que Foi você necessário, aprendesse o que era para ter aprendido nesta existência, né? isso mesmo, isso mesmo. Eu Então, entendo isso, foi um caminho eu acho que necessário. tudo é válido, né? Porque a gente Nossa, está nossa. num crescente. Agora, na próxima vida, se você vier para cá ou para onde você for, você já vai com este ensinamento que você está tendo aqui, Todos né? nós vamos, né? É, É, vamos levando a nossa carga, hoje né? eu entendo isso, exatamente do jeito que você está falando. É, Era necessário, porque se eu não tivesse passado por lá, eu não tinha chegado aqui, não tinha vindo, exato. não é? É, Se a gente pensar nada é bem, né? perdido, né? O Hã? adubo de um jardim, muitas vezes é esterco, né? Não estou falando que a religião é esterco ou qualquer coisa assim. Mas o nosso passado, né, é o que trouxe a gente para cá hoje. Então, às vezes, a gente precisa passar por uma coisa que faz a gente acordar, que desperta a gente, né? E é um chacoalhão a coisa. Chega uma hora que fica tão, vou chamar de ruim dentro de nós, né? Que aí a gente já quer acordar, a gente quer sair disso. É um pesadelo que a gente está tendo e quer sair dele. Mas se não é o pesadelo, a gente não acorda, a gente continua dormindo gostoso. Justamente. Então, E se a chapa não esquentar, você não sai. é, Você vê lá, olha, você vê esse testemunho em grandes autoridades religiosas. Por exemplo, quem conheceu, quem já leu lá também, o Santo Agostinho, uhum, e um outro, São Tomás de Aquino. Santo Agostinho, no final lá, ele falou lá assim, tudo que eu escrevi aqui, eu tenho em conta de esterco. São Tomás de Aquino falou assim, ó, esqueça essas 5.000 páginas desse código que eu estava escrevendo. Isso tudo que eu escrevi aí, ó, assim, no apagar das luzes, tudo que eu escrevi, tudo me veio aqui, tudo contrário, isso aí tudo é palha, não serve para nada. é incrível. Então, o desencanto é dolorido. Né? Sim, sim, Rodrigues. Lutero também, né? Lutero também. Quantos passaram por isso, né? João João Wesley também não queria
não queria sistema, ele não queria religião, ele queria a convivência com as pessoas, ele queria o contato humano. Aí depois que John Wesley faleceu, o irmão dele criou o sistema. Caiu na mão do homem comum, né? É, mas eu levantei essa questão mesmo só para a gente perceber que depende unicamente, né, de Da nós gente. a mudança, né? Então, se a maioria aqui, né, se alguém aqui mais participou de algum sistema, né, alguma religião, lembre-se do esforço que você fazia lá para cumprir as regras, se empenhe da mesma forma, né? Porque Cristo aqui, ele não força ninguém a nada, ele está dizendo, ó, você está nas tuas mãos, né? Sim. A menina que falou aqui foi a Rose? Foi, Rose? Oi. Foi. Olha, você quer ver o tanto que é sério isso que você falou aí, e tanto que tem uma ressonância muito grande na nossa percepção, que é verdadeiro, você falou. É necessário. Ó, eu tive eu fiz uma amizade com uma menina aí que começou aqui estudando com a gente. E eu vou me reservar no direito de não falar o nome, né? Mas ela começou a estudar aqui as cartas, e depois as cartas causou um alvoroço tão grande nela que ela começou a ficar agoniada, agoniada, agoniada. Sabe o que aconteceu? Aí ela buscou o amparo do Cristo. Oh, meu querido Cristo, o que está me causando isso aqui? Como é que é isso aqui? Me ajuda, o que eu tenho que fazer? Me dá uma luz, eu não estou conseguindo isso aqui. Meu coração não está sossegando com isso aqui. Ela disse que de imediato ela acabou de falar, abriu o YouTube, caiu lá num vídeo de um pastor fazendo um sermão. Aí o coração dela vibrou, foi nas alturas. Aí ela ouviu outro e outro, aí ela foi conhecer lá a instituição. E onde ela está? Ela está lá. Não adianta você chegar lá no portão onde está acontecendo a festa de núpcias se você não foi convidado ainda. Você tem que cumprir os requisitos, comprar as vestimentas adequadas, como dizia antes, e se adequar para chegar lá na festa de núpcias. Ou seja, tudo que você falou aí. E se eu não tivesse passado esses 44 anos para eu fazer, resolver aquelas coisas? E será que eu também não iria ficar maluco aqui? E a gente de vez em quando conversa. Aí ela quis saber de mim por que me levou a deixar de ler a Bíblia para ler a carta de Cristo. Aí nós tivemos uma conversa boa. Assim, eu pedi, é claro, o pai o que podia falar para não deixar ela assim, com dúvida no caminho que o Cristo colocou. O Cristo colocou ali porque é ali que ela tem que ir, naquele momento. E É aí o nós momento dela. conversamos 2 horas de relógio. E nós já estamos com uns 8 meses sem nos falar depois disso. E aí eu dei as respostas para ela que, no meu caso, com 44 anos de igreja, estudo intenso, a Bíblia tinha cumprido seus propósitos, na forma que ela está, como Cristo diz nas cartas. E as cartas não. Elas assim, eu estou ávido para assim, para devorar esse conhecimento das cartas, assim como eu fui na Bíblia. Então, lá, a Bíblia, hoje eu sinto essa vontade de conhecer mais profundo o que é falado na linguagem das cartas, e é um negócio, é um manancial que todos os dias você toma água nova e limpa. Não tem nada repetido. Aí conversei isso com ela falou assim, rapaz, para mim não foi isso que ele falou. Eu falei, pois então,
mas é que cada um de nós estamos no mesmo caminho, mas cada um estamos num local diferente. Para você que está num local diferente do caminho, tem que passar por essas etapas. Você está no lugar certo. Acredite nisso. E faça bem feito, sendo honesta com você mesmo. Não é com o Cristo, não é com Deus. Mas você tem que ser honesta com você mesmo. E aí, lá na frente, você vai tirar as suas próprias conclusões. Se não for nessa encarnação, vai na outra. Na próxima. Não tem problema, não Vai tem pressa. levando, né? Vai levando. Vai levando seus frutos. Então, eu achei bom esse exemplo que você deu, que realmente é o que eu percebo. Isso é uma verdade muito profunda. Cada um tem que descobrir a sua verdade, né? Não adianta muitas vezes a gente falar, mostrar, né? Dar um livro. Se não é o momento da pessoa, não é a verdade dela, vai passar, passa batido. Mas vai chegar o tempo, quando chegar ela vai estar pronta. Vai, com certeza. Continuamos? Se você imaginar o dano e a dor que gostaria de infligir ao outro, seu pensamento alcançará o seu inimigo e diminuirá a força dele, de acordo com a intensidade de sua intenção. Não pense que seu pensamento se dissolveu e que já não existe mais. Ele permanece na força eletromagnética e ganha forma até voltar e ferir você também. Você pode fazer muito mal aos outros com seus pensamentos e sentimentos, mas trará prejuízo para você mesmo. Portanto, guarde-os bem, estes instrumentos de sua criatividade, e a todo momento volte-se ao Pai, Alá, consciência divina, e peça força para afastar qualquer pensamento que seja contrário ao verdadeiro amor incondicional. Conforme o poder de sua oração e a fé sincera na qual elevar sua mente à consciência divina, seus pensamentos serão impregnados com nova vida e amor. Então aqui ele está dando mais uma receita, né? Receita de bolo. Mostrando que a gente pode fazer mal aos outros e através do eletromagnetismo esse mal vai voltar para a gente também. Né? Então já é uma dica de não faça mal para ninguém, né? Se você não quer receber o mal também. E um pouco mais, né, umas linhas acima, ele falou, se você matar, roubar, ferir, também será morto, né? Será roubado, será ferido. Vai perder coisa. Vai perder, porque o que você faz, você vai receber. Então faça coisas boas e receba coisas boas, né? Esse é o nosso futuro. Planta o bem hoje, colhe o bem amanhã. E sempre multiplicado, né? Um caroço de manga, dá uma mangueira depois de 5 anos, com várias mangas todos os anos. Vários anos, né? Então, faça o bem que vai recolher aí um monte de coisa boa. Mas quando ele fala que a todo momento volte-se ao Pai Alá, consciência divina, e peça força para afastar qualquer pensamento que seja contrário ao verdadeiro amor incondicional. E afastar o pensamento é só nós que sabemos. Não é a Tida que vai falar para De Fatimo que o pensamento dela não é bom ou que é bom. Só a Tida vai saber o pensamento dela, só a De Fatimo vai saber o pensamento dela. Então é nós conosco mesmo. Será que a gente está tendo, né, um pensamento nocivo sobre alguém, sobre alguma coisa? Mesmo pessoas distantes, né? Pode ser lá um político, alguém que está na televisão ali. Não tem essa distância. Isso não existe. Então, vamos vigiar os nossos pensamentos.
E aqui ele diz: conforme o poder de sua oração e a fé sincera, na qual elevar sua mente à consciência divina, seus pensamentos serão impregnados com nova vida e amor. Ou seja, quanto mais a gente vibrar no bem, né? Pedir por luz, pedir por sabedoria para as pessoas, pedir por amor, mais a gente vai receber isso. Mais a nossa consciência vai estar vibrando nessa frequência e vão estar impregnados com a nova vida e amor. E é uma vida nova mesmo, né? Uma vida de entrega, uma vida bem mais tranquila, bem mais serena, uma vida de confiança, uma vida de compaixão para com as outras pessoas, uma vida bem melhor. Pode falar. Fazendo aquelas correções de pensamento que a Celina sempre fala para nós, né? Pensou uma coisa não muito, pensa já outra logo em cima e já corrige o mau pensamento. Já começa na intenção, né? No pensamento. Não precisa nem a atitude. Pede perdão. Que a atitude é a última coisa. Já emana coisa boa, né? Já emana o pensamento bom atrás para diminuir pelo menos o impacto daquele. E olha, se a gente pensar bem, o Cristo ele dá uma receita para nós, né? Um passo a passo, porque assim, se a gente conseguir compreender que o mal que chega para nós através de alguém, fomos nós mesmos quem criamos esse retorno para que essa pessoa voltasse e fizesse esse mal, né, para nós, é a colheita de uma semeadura que a gente fez. Tudo que chega até nós é colheita. Ou que pelo menos assim, que não tenha sido que ela tenha feito aquilo para a gente, mas que naquele momento que ela emitiu aquilo, alguém emitiu aquilo para a gente estava naquelas vibrações, né? E aí, de uma certa forma, você tinha um outro débito a criar por uma outra situação, você recebeu aquilo. Porque não é necessariamente que a gente receba a mesma situação que nós fizemos, mas nós vamos receber um troco de uma forma ou de outra. Nem da mesma pessoa, né? É a hora que você tiver com as suas vibrações espirituais lá naquele lugar onde está sendo emanada aquela energia, você vai ser atingido por ela. Sim. Né? Vai ser atingido por ela, porque foi a gente que jogou na corrente magnética. Ela está lá girando, e muito embora tenha sido embalada pelo outro, mas ela já estava lá e ela já vem para poder devolver para a gente o que nós fizemos. E aí pensa que bola de neve não é essa? Um fazendo para o outro, outro fazendo para o outro, outro fazendo para o outro fazendo, e aí recebendo de volta, e recebendo e fazendo mais. Rapaz, o negócio é o... Vira o inferno. Não é brincadeira. Por isso, assim, recebeu uma coisa desagradável, né? Primeiro peça perdão para você mesmo. Isso. Por ter plantado, né? Aquela coisa que hoje está colhendo de uma forma amarga. Depois, perdoe a pessoa que trouxe, né? Porque ele é só o carteiro. A mensagem é para nós e a pessoa trouxe a mensagem, né? Mas a mensagem ruim não é culpa do carteiro. É nossa responsabilidade, né? A gente, no passado, plantou alguma coisa e está colhendo hoje. Hoje é o futuro de ontem, né? Então, e a gente pede perdão para nós, se arrepende, perdoa o outro, porque isso vai fazer com que a gente crie condições de plantar hoje uma coisa boa para o futuro. Então, esse é o passo a passo que eu queria estudar. Escolher de que maneira deseja viver no futuro. Todo mundo quer viver. É qual? Isabel, fecha o seu microfone, por favor. Todo mundo quer viver de uma maneira agradável, feliz, né? De uma maneira sossegada, tranquila. Mas para isso a gente deve fazer isso hoje. É ofertar para as outras pessoas também essa possibilidade de uma vida tranquila.
E é através do ensinamento que a gente pode passar isso para as pessoas. Através do nosso exemplo, né? As pessoas vão falar, pô, mas como é que você tá tão tranquilo aí, tá, né? O mundo tá caindo, pegando fogo aí, você tá indo com balde para ajudar a apagar, mas tá de boa? É, tá fechado sim, Isabel. Agora fechou. Então, a gente vai fazer com consciência, né? Mesmo que a gente pense, mas puxa, será que é uma atitude egoísta, né? Eu querer fazer o bem para as pessoas para eu receber o bem amanhã? Não é egoísta, mas é melhor que seja essa atitude egoísta do que falar, não, não faz diferença. E assim, o Cristo fala aqui também nas cartas, lá mais para frente, salvo engano, na carta 8, ele fala que tudo é uma questão de vibração espiritual. A existência é uma questão de vibração espiritual. Vai aparecer lá o tipo de vida que eu estou emanando. Então, eu estou mandando vida, porque ele fala que consciência é vida, e vida é consciência. Ou seja, a sua consciência, ela cria vida, tem movimento no mundo, vai surtir os efeitos de acordo com o que você está emanando. E quando você toma consciência daquilo, você emana vida para o mundo. Ou seja, é um trocadilho, mas que você vê um significado muito grande nisso aí. Olha, a vibração sua é o tipo, é a consciência que você está usando a energia para emanar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas palavras e as suas ações para o mundo. E aí você esteja ciente que é isso que você vai experimentar. E ele diz que quando nasce as percepções espirituais, qual é a percepção espiritual? A percepção interna dos ensinamentos. E a gente tem a capacidade de recepcionar aquilo e recepcionar e compreender e colocar em prática, aderindo àquele pensamento. Ele disse, então, essa percepção espiritual, que é interna, e você aderindo a esse pensamento espiritual, que ele vem da fonte, aí sim, aí a vida que o que nós estamos emanando para fora é vida perfeita. Não é uma vida deturpada, que é a vida que a gente estava experimentando. Mas aí, à medida que a gente manda para o mundo vai receber essa vida perfeita. E o que vai voltar para nós, ela fica na nossa corrente magnética ao nosso redor, e ela vai voltar para o nosso corpo. Aí vai trazer como felicidade, como saúde, bem-estar, paz. Então, tudo é uma questão de vibração. Mas, às vezes, assim, quando a gente está muito vigilante naquilo, que a gente está pensando muito naquilo, a gente não deixa aquilo ir. Mas o segredo está. A chave é aquilo que nós temos sempre falado aqui, a aceitação de que o que eu estou recebendo saiu de mim. Ainda que eu não lembre de quando e nem como eu fiz aquilo, mas saiu de mim. O pé só cabe no sapato certo. Né? Então, eu compreendo isso aqui, ó, quando ele fala nesse sentido. Se você imaginar o dano e a dor que gostaria de infligir ao outro, quem de nós, às vezes, vamos conversar, assim, agora, hoje, a gente já consegue fazer esse domínio. Mas pouco antes aqui, quem de nós parávamos para analisar o tipo de pensamento, de sentimento, de palavra e de ação que a gente estava emanando para o outro ou alguma coisa externa? A gente não parava para isso. Agora, hoje, quando vem, o sininho bate e você já ouve. Não, pai, como é que eu devo agir aqui? Aí a mente sossega e que você pensa que não, ele faz a gente esquecer aquilo,
ou ele dá uma solução perfeita e você não erra. E aí a gente vai. Mas aqui é pular uma canelada numa pedra, um tropeção num outro, arrancando a unha do pé, caindo, se machucando, e nós estamos indo. Às vezes Então, acontece. não tem como não tropeçar num caminho desse. Ele é muito reto e, e muito estreito. Não tem jeito. Mas vale a pena caminhar. Oxe, Não desista. de Fatimo que eu diga, né, de Fatimo? É verdade. Valeu. Continuamos? Vamos. Hum. O que nós, a Irmandade dos Esclarecidos, os Iluminados, na consciência crística estamos a ponto de contar é de vital importância para o mundo em geral. Falamos de igual maneira aos cristãos, judeus, muçulmanos, hindus, budistas e a cada religião e a cada raça do mundo. Falamos a todos, porque todos e cada um no mundo necessitam desta instrução para que seja possível mover-se em direção aos níveis mais elevados do despertar espiritual. Seus relacionamentos pessoais e sexuais entre homem e mulher são de muito maior importância para o seu bem-estar global do que você atualmente possa imaginar. Tratamos detalhadamente desses relacionamentos nas páginas seguintes, tão somente porque é absolutamente imperativo, vital, para que você, homem ou mulher, desperte para a realidade básica de sua individualidade e identidade, masculina ou feminina, e para a verdadeira fonte das diferenças de gênero. Você deve compreender plenamente as verdadeiras origens de seu corpo e das características masculinas e femininas. Estes não são apenas corpos criados com órgãos físicos e modos de expressão sexual diferentes, com a finalidade de gerar filhos. Eles extraem as origens de sua masculinidade ou feminilidade de sua própria fonte do ser, a partir do equilíbrio da consciência universal. Aí eu me pergunto, né, além essa frase, a gente vai estar trocando de sexo numa próxima vida, né, numa próxima existência. Se, como ele diz aqui, eles extraem as origens de sua masculinidade ou feminilidade da sua própria fonte do ser, a partir do equilíbrio da consciência universal. Então, vocês me ajudem a recordar se Cristo fala nas cartas de alguma maneira que a gente pode encarnar como homem ou como mulher. Vocês lembram de alguma parte? Ele fala nas cartas que Aí que eu digo já. numa existência você vem manifestando uma característica que você está necessitando trabalhar o equilíbrio dela e aprender a trabalhar com ela e tudo que ela tem a oferecer, na característica sexual que você está. Se você é um camarada que cumpriu bem o seu papel aqui como homem, e foi um homem equilibrado, que você soube exercer o seu papel de pai, de provedor, e de uma forma equilibrada, talvez na próxima vida você venha como uma mãe, porque você equilibrou essa parte masculina, mas você vem como uma mãe, justamente para trabalhar o outro aspecto, para equilibrar ambos os lados. Porque essencialmente, todos nós temos em nós a parte masculina e a feminina.
uma metade nossa está manifestada na nossa individualidade e a outra está oculta. Eu tenho aqui a parte feminina, a minha metade feminina oculta, como as meninas aí, ó, elas estão com a parte masculina oculta. A parte masculina é que inspira elas nos planejamentos que elas têm, nas Por isso que ele, atividades que elas executam e tão bem quanto o homem, sim. Quem estava não, eu falando? ia perguntar, por isso que ele diz que quando a gente não cumpre aquela, digamos, aquele papel, não um papel, mas Função. aquelas É o situações que seriam para serem cumpridas naquela existência, você causa um desequilíbrio, né? E desequilíbrio. você está fazendo uma coisa que não era para você naquele momento. E isso. Eu sempre pensei que era isso que ele E falava, você que vai era voltar de cinquenta por novo. cento de cada um. Eu Daí penso você o seguinte: volta na mesma isto que você vai não voltar porque desenvolveu. não cumpriu a tarefa. Uhum. Então, tudo são aprendizados da alma. Então, aquela parte nossa que ela está oculta, assistindo o cenário da outra e assistindo naquilo que for necessário, a gente usando a partezinha que for necessário, igual o homem, ele usa a parte feminina no lado amoroso, com os filhos, com a esposa, com a sociedade, com quem ele trata, senão ele não conseguiria se relacionar. Então, à medida que ele vai usando isso aí, e aí ele consegue trabalhar esses dois impulsos no sexo que ele está. E ele agiu equilibradamente aqui, no papel de homem, ele vai vir no papel de mulher para também usar é, é, os dois impulsos de forma equilibrada, manifestando no papel feminino. Ou seja, até a gente achar esse equilíbrio nas ações físicas tão elevados que a gente possa fundir isso com a consciência supra, consciência divina mais além que reina no nosso interior. Então, pode sim, numa encarnação, vir homem e pode vir mulher, de acordo com a necessidade de crescimento da alma. Página 155 aí, Roberto. Carta 4 mesmo. Ele fala sobre isso, né? Lê para nós aí, Rodrigues. Final da página aí, ó. Antepenúltimo parágrafo. Ele vem falando aí das experiências, né? Aí diz, ó, com frequência, se é uma alma antiga, ele mantém vivo o calor e o caminho das encarnações anteriores, em que foi uma mulher. Ele está falando de um homem, né? Uhum. É, Quanto mais evolui espiritualmente, mais equilibrados são os dois impulsos. É porque, assim, aí os dois impulsos, tá o, vendo? o, o motivo de encarnar mulher e homem é porque a alma vai experimentando dos dois impulsos, né? O impulso do amor, do cuidado da feminino, né? Da figura do feminino espiritual. E quando encarna homem, ele vai experimentar dos impulsos da característica masculina do espiritual. Por isso que Criativa daí. tem homens É. que são tão dóceis, né? São tão amáveis, porque eles já tiveram experiências femininas. E existem mulheres que têm a capacidade de administrar, né, empresas. Por quê? Porque tem um impulso masculino muito forte. Eu entendo assim, Roberto. Só isso aí que é a minha colaboração. E esses impulsos são retirados da consciência divina, Consciência divina. Certeza. em cada Por- encarnação. Porque na consciência supra, os dois impulsos estão equilibrados, eles estão unidos. Mas Exato. para a manifestação na individualidade, não tem como manifestar os dois. Manifesta só um. Por isso que se une de um lado, que está manifestando aquela parte dele de um lado, com o outro. O homem que Mas, está manifestando o masculino aqui e a outra está manifestando o feminino. Por isso que se unem e fusionam para poder procriarem, para mas eu acho que nascer uma manifesta os nova dois, consciência divina. Oswaldo. Hã? Não manifesta os dois, só que É, um mais forte, né? Mas em isso. todas as vidas tu vai manifestando os dois, né? Os Porque todos dois. nós, né? Nós temos É. características dos dois, mas Olha, uma predomina, né?
Isso mesmo. E quando, assim, por exemplo, né, Rose? Quando ele fala do Big Bang, que os dois impulsos, masculino e feminino, eles são separados, isso é tanto na consciência do pai aqui físico, quanto da mãe física. Os Uhum. dois impulsos, eles são separados. E ali o que é impulso feminino e impulso masculino fica ali, eles ficam separados ali. É por isso que vem o eletromagnetismo para pegar lá, segundo o projeto que tem a intenção da criação, para pegar lá os genes, que é lá da parte feminina, e o do masculino para formar o novo sexo que vai nascer. Aí porque aí ele fala, você não pode juntar as duas cargas do mesmo. Por exemplo, a carga negativa, ou seja, o feminino dali da mãe e o feminino do pai, eles não podem se unir para formar um novo ser que vai dar não é isso. Aí entra a consciência mãe e separa isso. Aí ela faz o discernimento e aí ela pega os genes apropriados de um e do outro para formar um novo ser associado. E aí nasce exatamente a consciência divina, a nova consciência divina habitada naquele ser individual ali, e que vai ser a essência que vai conduzir. Então, já começa ali, desde as características dos pais, porque ela está idêntica com a criação universal, é a consciência divina, mais além. A criação do jeito que está lá vai manifestar no corpo daquela criança. Só que a manifestação visível é só uma característica. Não tem jeito visível ser as duas. Mas nós carregamos intrinsecamente em nós os dois impulsos. Os dois. Os dois impulsos. Senão a gente não existiria. Não tinha jeito de ter a individualidade se não fosse os dois juntos. A consciência ela se manifestou nos dois impulsos, né? O masculino e o feminino, que simboliza atividade, força, masculino, né? E amor, cuidado, proteção, feminino. Isso. Os dois trabalham juntos, Juntos. desde a sua origem lá. Então, a consciência materializou isso na forma de masculino e feminino. Trabalhando Agora, juntos por que para que a isso. união é tão importante, né? Por que que a união do casal é tão importante? Entender as suas funções, o seu trabalho. Por que que é importante entender isso? Porque o que a consciência deseja é que os dois juntos trabalhem como Equilibrados. o original, né? Com o equilíbrio original. Ah, exato. E olha, e isso é tão forte, isso que você falou, é isso mesmo. É de forma que ambos têm as vibrações iguais. Aí eles se conectam, eles se fusionam. Aí os filhos nascidos desses aí é filho nascido do espírito, principalmente quando tem a relação. É nascido do espírito. Quando as vibrações são desconexas, a sexualidade também vai ser desequilibrada, vai ser imposta de um lado ou outro, ou vai ser seduzida pela outra parte. Quando entra esses atributos da sedução ou da imposição, ali está o desequilíbrio. Ali, os filhos que geram dali é filho da carne, porque vem da saciedade física. Então, uma coisa levando a outra. Não vamos fugir do que está falando aqui, porque senão depois eu tiro o foco aí. Desculpa. Não, tá certo. O Roberto que levantou, você leu mãe, foi o Roberto. E aí, imaginando que o Cristo hoje, né, não é nem masculino nem feminino. E é os dois ao mesmo tempo. E ele é os dois ao mesmo tempo. Quando Jesus, ele tinha um impulso masculino, né? Mas agora, como Cristo, iluminado, ele não tem mais esse impulso separado. Assim como ele não tem mais um corpo físico, né? Não tem a necessidade, mas ele tem a consciência. Ele é consciência agora, né? Sem corpo e sem sexo, né? Masculino, sexo feminino. Tem sexo.
Pode-se dizer, Roberto, que masculino e feminino são características da consciência, do trabalho da consciência, né? Do trabalho do pai. Universal. E Trabalho não universal, é. gênero, né? E não gênero. Sim. É tudo distorcido, né? É. Masculino e feminino são características do pai, do trabalho do pai. É como ele se comporta. Ou as funções básicas, né? Sim. É. E não se trata de sexo. Não esquecendo que ele só podia ter vindo com o masculino mais evidente na época, né? Porque se fosse Ah, uma sim. mulher, ninguém ia ouvir. É. Ah, Ninguém ia dar É, bola, ninguém ia ouvir um aí, queimar na rapaz, fogueira, aí, viu só? Viu só? como Daí é desde apedrejar, né? né? Portugal. Ele só podia ter vindo como Aí chutar o pau da barraca mesmo, né? Porque se Deus o livre, aí não ia dar isso certo. daqui, meu Deus do céu, uma sociedade tão machista daquela, aí era pau toda obra Pronto, mesmo. Isso era complicado. Ô, Apedrejado gente, antes de começar a pregar, né? não tinha nem chance de falar. não tinha. Acho que a própria mãe já, né, punha para fora de casa. Oh, dureza. Tá louco. Bom, deixa eu ver aqui como está o nosso horário. Nós Jesus. estamos a 1h10. A gente pode ler até quase o último parágrafo lá, no momento atual, aí a gente para ali, pode ser? Para ali, tá. Uhum. Então vamos. Estou dizendo isso antes que leiam a carta 5, com o propósito de que a estudem, tendo em mente o que digo agora acerca de sua sexualidade. Assim, se a sexualidade de um homem ou uma mulher não for usada conforme a intenção da consciência divina expressa no ato original da criação, no momento do Big Bang, é óbvio que, ainda que gere filhos, a sexualidade não trará aos homens e mulheres a unidade do ser, a realização pessoal e a alegria que deveria trazer. De fato, o inverso é verdadeiro. O ato sexual em si trará decepção e saturação. E após isso, qualquer amor sentido anteriormente pelo parceiro se esgotará. É o que nós Um co- estávamos falando aí há pouco, né? Ex- Acabou de falar, tá Exatamente, vendo? é. É a intenção, é a característica do masculino para o homem e a característica do feminino para a mulher. Se o homem e a mulher entenderem isso, aí eles estarão unidos em espírito e o Pai se manifestará através deles. Agora, se unirem só na atração carnal, é carne entrando em carne, como ele vai falar na carta 5 lá, né? Na 7. É. E é interessante, né, que assim, principalmente hoje, né, é mais evidente, né, essa coisa da homossexualidade. Parece que é o ego deturpando a própria existência, a finalidade da existência. Porque a pessoa que veio como homem, né, sexo masculino, veio para interpretar esse papel. Mas através da homossexualidade ele foge, né, dessa obrigação. E a mulher é a mesma coisa. Sem fazer nenhum tipo de julgamento, não é isso, mas falando que o ego pode estar desvirtuando, né, deturpando essa função original que foi dada. E a gente sabe a própria sexualidade de uma criança, por isso uma criança não pode escolher se ela é menino ou menina. A criança ela tem um tempo de amadurecimento. É como se a gente olhasse uma manga que ainda não está madura. E não estando madura, ela não tem sabor de manga. Ela está verde. E um abacate, quando não está maduro, não tem gosto de abacate, está verde. Então, esse tempo de amadurecimento também é uma coisa natural. Por isso, uma criança não deveria escolher se ela quer ser menino ou menina. Ela pode ter as brincadeiras, né, de boneca, mesmo sendo menino, mas isso vai passar.
essa transição é natural, né? E é normal que seja assim, a natureza fez assim. É aquela coisa do menino com 9 anos de idade não quer que a mãe beija, não quer que a avó beija, né? Tem nojo de que a mãe beija porque é mulher, mas vai chegando aos 13, 14, 12, já começa a se interessar pelas meninas. É normal, é natural, é uma coisa da natureza, né? Do homem e da mulher. A menina amadurece mais cedo. A menina já tem as impressões, né, com o mundo masculino de uma forma diferente. Mas aceitar isso, né, de uma maneira natural. Mas hoje a homossexualidade acabou se normalizando, né? Ficou uma coisa aceitável por todos também, né? A maioria, acho que dos povos aceitam isso de uma forma tranquila, né? Não tem... O Rodrigues, né, passou por isso com a filha. A gente sabe de pessoas aqui das cartas de famílias que passam por isso. Mas hoje é uma coisa aceitável, né? Pelo menos entre a sociedade. Por força de lei, né? Oi? Praticamente por força de lei, né? Por força de lei, inclusive. Somente por força de lei, eu também acho. É, Muito preconceito ainda existe. As pessoas se contêm por força de lei. eu Inclusive penso que foi o que foi sociedades ainda. preciso. Eu acho que eu acho que a lei veio porque precisava se aceitar isso, já que a pessoa tem Precisava. direito de escolher o caminho dela, né? Você não pode escolher pelo outro e condená-lo porque ele escolheu diferente de você. Então, Aí a lei veio normatizar. Mas tem países que ainda têm pena de morte por causa disso, então a sociedade no geral ainda está bastante devagar, né? Eu não sei, Roberto, tu falou uma coisa ali das crianças, eu não sei se a Isabel está aí ainda ou não, mas existe uma corrente da psicologia que fala diferente aí, que as crianças já nascem com essa predisposição quando elas têm que viver essa situação. Não é uma questão de escolha, é assim, somente, eu vou escolher para, não sei, assim, né? Não sei, a percepção que eu tenho é um pouco que não é exatamente uma escolha voluntária totalmente, assim. Eu acho que existe aí um caminho, um aprendizado, um caminho a seguir, assim, que já vem com a pessoa também. Isso eu coaduno com isso aí, porque eu penso o seguinte: se numa vida prévia, uma encarnação prévia, esse não foi um contumaz, um perseguidor contumaz desse tipo de pessoa e não martirizou essas pessoas. E ele não veio nessa condição para ele experimentar esse mesmo encanto. É esse encanto, e é o ego aprender a buscando respeitar, né? as diferenças. Exato. Isso aí tudo é o ego buscando trazer alegria para a entidade de uma certa forma, fazendo diferente, buscando formas de fazer as coisas diferentes, mas depois eles acabam caindo na real, mais cedo ou mais tarde. Isso. Ninguém vai encerrar a vida aqui encroado nisso aí. Não, ele vai tirar as conclusões dele. É porque vai ter que chegar no equilíbrio, né? Aí ele vai tirar as conclusões e ele vai ver que tudo ali não passou de uma fantasia, não passou de um encanto, às vezes uma coisa artificial, sem fundamento. E aí ele passa para a próxima dimensão, ele já não tem mais problema com aquilo, eu imagino. Com aquilo ali. Cristo fala sobre isso quando ele diz o seguinte, que o ego, ele nunca vai ir contra ele mesmo. Né? Então, assim, se a sociedade tentar impor conceito, né? Hoje ela impõe por força de lei, né? Mas isso é contra o próprio ego. É o ego contra o ego. Isso não dá certo. Qual é a saída para que tudo isso se resolva, né? Todo tipo de preconceito e problemas, enfim.
É só quando o homem entender, é o que Cristo está falando agora, entender as características da consciência masculina, consciência feminina, seus papéis, suas funções. Então, se o homossexual receber a iluminação, pronto, ele está curado. Ele Ele vai vai entender, ele vai saber o vai que que seguir o é que está se caminho passando. como homem, testemunhando como homem, trabalhando e revelando a característica do masculino espiritual. Ele precisa receber isso, né? Agora, se um É, outro ego chegar e disser que ele é pecador, que ele está tá errado, que ele errado, é homossexual, ele está Uhum. criando, só está dando problema, é murro e ponto de faca, né? Exatamente. É a consciência, não tem jeito. É a é. consciência que vai transformar essa consciência humana, né? Sim. Eu acho que não tem nada fora do lugar, como a Rose falou, tá tudo certo. São Tem um momento. experiências, né? É, É. Se a consciência divina está nos horrores inomináveis, né? Então, Tá em tudo, né? Não tem. tudo. Não tem nada fora do planejamento. Sim. Continuamos? Ele fala, continuando. Oi. ele fala também que tem, assim, talvez pessoas que teve várias encarnações do mesmo sexo, né, também pode vir com essa característica por essa força de ter várias reencarnações, por exemplo, como homem ou como mulher também, né? Isto É, Também pode ser isso. Uhum. Pode acontecer, né? Ficam pode muitos acontecer. resquícios. Sim. Uma coisa que é interessante, eu tive uma cachorrinha e tinha um cachorro antes, né? Um maltês e aí depois veio a poodle, a Lara. E ela era mais dominante do que o macho. Ela era a alfa ali, né? E aí o veterinário explica que isso geralmente acontece quando a ninhada na barriga da mãe era a maioria masculina. E aí a cachorrinha vem com essa característica também. Ela levantava a patinha para fazer xixi. Igual, A minha, igual uma árvore. É, a minha também faz isso também. e ela que mandava no macho, ela que mandava ele latir quando passava alguém no corredor. Era muito engraçado, ela era muito macho. Mandava o macho urinar de cócoras. É, mandava. Engraçado, né? Porque tinha muito cachorrinho macho. Eu Mas vou lembrei contar disso uma coisa agora. interessante para vocês, ó. Eu sempre, até certo tempo atrás, eu urinava em pé, né? Como a maioria dos homens fazem, né? E aí um colega meu me orientou, né? Ele disse que urinar sentado respingava, né? As mulheres sabem do que eu tô falando aí, né? Então, ele me orientou a fazer isso, né? Rapaz, faz sentado, é bom para você, é bom para as outras pessoas que virão usar o vaso, né? Ainda mais se forem mulheres, né? E tal. Falei, tá bom, vou começar. Comecei, me habituei, né? E Já o filho, Oswaldo. e o filho de uma colega minha, o pai dele, né? É uma criança de 8 anos. Mas o pai dele ensinou isso aos 6 anos, 5 anos de idade. Disse que ele foi urinar sentado e o pai reclamou pro filho. Disse, rapaz, tu não é mulher, não. Homem urina em pé, rapaz. Pois a criança, rapaz, ficou com esse bloqueio. Até hoje ela não consegue urinar sentada. A mãe já tentou ensinar, mas o menino não urina sentado. Só em pé, porque ele acha que se ele sentar no vaso, é que mulher. judiação, né? É interessante. Eu aprendi essa coisa também, de urinar sentado, quando eu morei num kitnet. Era bem pequenininho. Morava eu, minha esposa e minha sogra. Então, se tinha algum respingo no chão ou no vaso, de quem era a culpa? Era minha, né? Então, para evitar isso, e assim, era tão pequenininho o apartamento, que era kitnet, né? Tinha um armário dentro do banheiro do lado da privada. Então não tinha como não respingar. Mesmo que eu não fizesse, Fazer sentado, né? Você tinha que tinha que fazer. fazer sentado, porque assim não tinha problema com ninguém. Então, Ah, ele Celina, não está sendo também. não quer falar, Celina?
que ainda... Ah, lá foi embora. É, também saiu. Os Mas alemães, os alemães têm cultura de urinar sentado, né? os Os alemães? alemães, é. Lá se ouvir urinando em pé, eles dão bronca. Ah, Isso eu não interessante. sabia, é verdade. Pode pôr Outro, na internet que vocês vão ver. outro dia eu É vi na cultura internet um deles. médico falando sobre urinar sentado para o próprio homem, que é melhor, esvazia mais a bexiga, porque você está numa Próstata é bom. posição relaxada. É, É, achei bem eu ouvi falar também. interessante. É, É, antigamente é, tinha essa coisa mesmo da masculinidade, como o pai dessa criança aí falou, né? Mas hoje sim. já não, né? É diferente. Enfim, vamos ler mais esse parágrafo, Rose, que aí a gente Tá, também encerra, por favor. encerro. Com conhecimento e compreensão, homens e mulheres espiritualmente orientados se esforçarão para transcender seu presente estado de consciência referente às relações masculino-feminino de qualquer tipo, não importando como esses relacionamentos possam ser, sexuais ou de outra forma. Eles se esforçarão para expressar em suas mentes e corações os propósitos pelos quais foram criados em formas diferentes. Eles compreenderão e valorizarão as origens da diferença de seus impulsos inatos, temperamentos e modos de expressão. Utilizarão suas diferenças para aumentar o bem-estar recíproco. A competição desaparecerá. Quando isso acontecer, a sintonia com a consciência divina será cada vez mais fácil. E ao sintonizarem-se cada vez mais facilmente com a consciência divina, ah, ascenderão a níveis mais elevados de consciência espiritual. É, quer dizer, somos separados, mas né, trabalhamos juntos. Para quem consegue ou pode, né, viver dessa maneira, segundo Cristo explica aqui, é a maneira mais adequada, né? Nasceu como homem e vive como homem, se expressa como homem, né? A masculinidade. E a mulher expressa a feminilidade, né? Que é essa coisa de cuidar da casa, dos filhos, né? De cuidar do marido, o marido sair, né? Para ir buscar dinheiro, sobrevivência, como foi no passado, né? Como ainda é nas tribos. Mas hoje a gente vê essa aceleração, né? Eu às vezes até penso como uma aceleração de conhecimento, de experiência, né? Numa vida, às vezes a gente vê pessoas que casaram 2, 3 vezes, 4 vezes, e que foram acelerações de experiência, né? De vida com outras pessoas, outros relacionamentos, pessoas que fazem 2, 3 famílias, né? Parece que é uma coisa mais acelerada mesmo. Mas seja como for, tá tudo dentro da consciência divina, tá tudo certo. Mas a carta 8, Roberto, ele fala, a Cristo aborda essas coisas também. É, a sociedade atual, ela é imediatista Sim, e instantaneatista, né? Tudo é instantâneo, tudo é instantâneo. Tem que ser agora, nesse momento, acontecer e tal, né? E, e essa questão do homem ser a força do trabalho, né? E a mulher a força do cuidado com a família, né? Não pode se deixar nem ser machista nem feminista, porque existe um equilíbrio aí, né? Que é o equilíbrio da consciência, porque ele diz aqui no final que ascenderão a níveis mais elevados de consciência espiritual. Ele está falando das características do trabalho da consciência universal
manifestando na vida material. Então, se a gente for imediatista, né, ou quiser fazer pelas nossas próprias forças, não vai dar certo também, É, né? Vai se atropelar, né? Vai se atropelar do mesmo jeito, porque é o ego que vai tomar a direção. Então, esse equilíbrio para o homem aceitar isso, daí a mulher também aceitar isso, eu entendo que passa por isso, né? Essa maturidade, para que a consciência, que a gente entenda, né, que a gente tem que trabalhar em parceria, né? A sim, consciência quer agir, a consciência quer se manifestar através de nós, mas a gente não deixa, né? E aí fica tudo atropelado. A exatamente. competição, né? Tem uma competição que Exato. atrapalha um pouco também, né? Sim. Mas é tendo consciência sobre isso, né? É uma coisa de tempo, de conhecimento, né? E consciência mesmo. Muitas mulheres não vão entender isso, né? Não vão É, É, querer. E muitos homens também não. eu já ouvi falar que muitas mulheres deixaram de ler as cartas quando chegou na carta 4, porque ia falar que o Cristo é machista. Porque ele vai mais adiante, ele vai falar, né, que o lugar da mulher é em casa, cuidando dos filhos, provendo, né, a família, cuidando da família. Porque essa é um impulso natural, né? A É, mulher tem esse impulso da é. consciência feminina, né? Da mãe, da cuidadora, da criadora. A mãe é a cola da família, né? A Tanto que se a mãe... proteção, cuidado, né? Amor. Mas imagina, uma família sem isso. é o magnetismo, né? Então, Feminino. sem esse magnetismo, sem essa cola, os homens ficam soltos, ficam, né, perdidos, desnorteados. Come na panela, que nem eu, né? Zé Bonfim deve comer também na panela, né, Bonfim? Dá menos Opa, trabalho. Não precisa lavar pratos depois. Tá bom, Legal. mas a mulher não, né? A mulher. Por isso que a maioria das vezes, quando a mulher larga o homem, né? Quando ela deixa o marido se perde aí na qualquer vício, bebida, qualquer coisa aí. A maioria dos caras que estão na rua aí é quando a mulher chuta. Agora, quando o marido chuta a mulher, quando o marido deixa a mulher se arruma, vai trabalhar e, né, se É. sustenta, compra outra casa. É diferente, né? São impulsos diferentes. É. Muito bem, meus amados irmãos. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa, acrescentar algo? Então, gratidão, consciência divina, gratidão a todos vocês que estiveram aqui. E que Pai Mãe Vida abençoe vocês cada vez mais. Amanhã Nós temos. todos. Até amanhã. Isso. Até amanhã. Tchau, boa noite. amanhã. Descanso. Até Boa amanhã. noite, pessoal. Boa noite. Até amanhã.